Vai continuar, né, no livro de Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco, A Constelação Familiar. Esse é o segundo capítulo do livro, e ele é sobre o trabalho familiar. Então, a gente vai falar um pouquinho como se passa o trabalho de educação dentro da família. Então, primeiro, o importante de saber é que a família é o resultado de um largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas encarnações. Na reunião passada, quando a gente conversava sobre essa questão, nós vimos que toda a família é preparada. Ninguém cai de paraquedas. No máximo, a gente faz uma formação paraquedista para descer todo mundo junto. E esse trabalho da família é o resultado de muitas vivências que cada um de nós traz e que, a cada momento que nós retornamos, nós chegamos aqui com o propósito de mudar algumas coisas. E para isso a gente precisa de apoio. E esse apoio é justamente a família, que dentro do processo evolutivo, ela é essencial. O instinto gregário, ele pertence a todas as criaturas da face da Terra, todas as criaturas vivas. Nos animais, o instinto gregário tem uma característica. Nos seres humanos, ele, mesmo sendo, nós continuamos tendo instinto gregário, mas tem outras características. Por quê? Porque os animais vivem em grupos, eles se auxiliam, eles interdependem reciprocamente, mas eles têm um tempo de convivência. No ser humano, nós também vivemos em grupo, nos auxiliamos, interdependemos reciprocamente, mas nós atingimos dentro desse processo um estágio relevante de alta significação em face da conquista do raciocínio e da consciência. Então, o desenvolvimento do nosso raciocínio, da nossa inteligência, e o desenvolvimento da consciência de quem somos, onde estamos, por que estamos, ou numa tentativa de descobrirmos por que estamos aqui, nós vamos ampliando esse estado de consciência. Isso não acontece nos animais. O animalzinho, se você, à medida que ele cresce, ele se afasta da família e não tem essa consciência de família. Mas o ser humano tem, e ele mantém essa consciência. A família é o alicerce da sociedade, onde se aprimoram as faculdades e desatam os recursos que dormem latentes. Então, imaginem que cada família é uma oficina. É uma oficina onde a pessoa que adentra esta família, ele vai ser ali estimulado a desenvolver habilidades, qualidades, dons, tudo aquilo que essa família pode oferecer. E cada família oferece para quem chega aquilo que foi combinado, porque nem tudo é para ser oferecido. Muitos dons, muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas pregressas, elas não chegam até nós nessa encarnação, justamente porque nós precisamos aperfeiçoar outras questões que não aquelas que a gente já conhece. Por exemplo, uma pessoa extremamente habilidosa na música, às vezes ele não vai voltar numa família musical. Ele não vai voltar com oportunidades de estudar música. Pode ser que em muitos momentos a música faça parte da vida dele e estimule até a sua vida atual. Mas ele não vai trabalhar com música. Então, talvez ele tenha que desenvolver um pouco um outro lado. A matemática, a língua, o trabalho, a humildade, a tolerância, e não cabe, não comporta esse trabalho de dedicação musical. Porque quem gosta de música e quem se dedica à música, foca e vai para a música. E deixa, às vezes, de fazer outras coisas. Então, muitas vezes, naquela encarnação, diz, não, você pode ser o melhor músico do mundo, você pode ser um Beethoven, um Mozart, mas você não vai voltar desse jeito, não. Você vai estar proibido de mexer com qualquer instrumento musical. O que você vai fazer é trabalhar
sei lá onde, vai fazer isso. E esse trabalho você precisa, porque você vai encontrar pessoas que vão desenvolver algumas habilidades que você não tem. Talvez até a percepção do outro, o amor, a paciência, depende. Porque nós não sabemos exatamente qual é a missão que nós combinamos que iríamos cumprir aqui. A família é uma escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. Sem seu apoio, fenecem, são destruídos os ideais, desfalecem as aspirações, enmurchecem as resistências morais. Então, essa família, que nem sempre é a família que desejamos, que nem sempre é a melhor família, talvez na nossa ideologia, ela é, na verdade, uma bênção. Uma bênção que nos proporciona na vida aprender muitas coisas. E esses deveres fundamentais para uma vida feliz é que são os mais difíceis, porque a gente se queixa muito, a gente reclama muito de tudo que a gente tem, inclusive da família que a gente tem. E, no entanto, é essa família que nos dá a oportunidade da gente atingir a felicidade. Só que esse é um trabalho pessoal, né? E a gente quer que esteja tudo pronto, a gente quer deitar na cama quente, ser bem servido, ser bem atendido. Quando a família, como tudo mais na vida, é uma construção. E ela nos oferece a oportunidade de construir uma vida feliz. E nos dá esse apoio para que a gente não perca de vista esses ideais, as aspirações, para que a gente se fortaleça moralmente. Pelo menos deveria ser assim. A família não pode ser organizada ou improvisada. A família organizada é aquela que está dentro da combinação que nós fizemos lá, anteriormente. A gente combinou que vinhamos em tantas pessoas, que nós faríamos isso, que nós trabalharíamos juntos dessa forma. E os membros que constituirão essa família são eleitos antecipadamente, antes da gente reencarnar, no nosso processo reencarnatório. Então, ele faz parte daquele planejamento que a gente faz. Mas muitas vezes, né, como nós somos seres imperfeitos, cheios de paixão, volúveis, influenciáveis, a gente chega aqui e alguma coisa mais interessante passa na nossa frente. E a gente quebra aquele combinado. Em vez de eu esperar pela pessoa que poderia constituir essa família comigo, eu me encanto com outras pessoas, eu vejo outras coisas interessantes no caminho. E aí, essa precipitação, essa imprevidência sexual, acaba destruindo aquela organização que eu havia feito. E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo prático que a gente vê todos os dias, né? Uma menina de 15, de 16, grávida, tendo que arcar uma criança, né? Às vezes sendo despejada pela família, porque muitas famílias não recebem, ou passando por muitas dificuldades junto com a família, porque às vezes a família acolhe, mas as dificuldades são muito grandes. Ela atravessou o caminho, mas ela tem a chance ainda de reorganizar a sua vida, dependendo das escolhas que ela fizer. Por isso que a gente fala em livre-arbítrio. Cada um de nós pode escolher. Na verdade, a gente vem assim, né, com um planejamento feito, mas a gente vem, quando chegar aqui, ele está em branco, a gente não sabe para onde que a gente vai. E nós só sabemos que nós temos que seguir o caminho. E essas escolhas, às vezes, não são fáceis para as pessoas. Às vezes a gente tem muitas coisas que nos tiram desse caminho. Portanto, sem julgar o futuro da família ou o que vai acontecer com essa família, nós sabemos que, independente das escolhas que nós fizermos, a tendência é que a gente vai se encontrando nessa caminhada. Pode ser que não seja nesse primeiro momento, mas daqui a alguns anos, em algum outro lugar, de alguma outra forma, isso vai acontecendo e a reorganização vai acontecendo, porque é um plano que nós fizemos. Se isso não acontecer, faremos outros planos, retornaremos ao mundo e recomeçamos. Mas a família é sempre um santuário. Não importa como foi formada,
dela, o que a gente espera? Que ela indique a direção correta e oriente para o futuro. Então essa é a função da família. Nem todas as famílias estão preparadas para isso, porque depende de inúmeras circunstâncias, mas a família é esse santuário que acolhe, que dá a direção e que nos ajuda a fazer escolhas futuras. Nem sempre vivemos na família idealizada. Assim, a gente agora que tem Instagram, Facebook e outras coisas, né, virtuais, a família que aparece lá é sempre perfeita. Sorridente, viajando, fazendo coisas gostosas. Mas será que essa família é assim tão ideal? Idealizar a família é uma coisa que todo mundo gosta, mas nem sempre as famílias são assim. Os grupos familiares foram formados para atender às nossas necessidades evolutivas e não à nossa vontade. Então, às vezes, assim, puxa, por que eu não nasci naquela casa onde tudo é perfeito, onde as pessoas se gostam, onde tudo funciona? Porque você precisava nascer ali onde não funciona, para você aprender como é que não funciona e o que você pode fazer para melhorar. É por isso que você está ali e não está lá. Por que eu nasci ali, naquele lugar, quando eu podia ter nascido lá na França, ter uma vida muito diferente? Porque você precisava nascer aqui, nesse espaço. Você tem uma função, você tem uma obrigação, você tem coisas a cumprir. Então, não adianta a gente pensar o porquê não. E dizer assim, porque estou aqui. Porque essa é a minha família. E por que eu preciso estar com essa família e aprender essas lições? Os grupos domésticos ajudam a curar reminiscências perturbadoras, por coisas pelas quais nós já passamos e que precisam ser trabalhadas, com misericórdia, tolerância e compaixão. Deixa eu comentar depois uma outra coisa. A família, ela traz inspiração divina. É oportunidade de fraternidade verdadeira, onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores, que é a sociedade. Porque a sociedade, a base da sociedade é a família. Quem somos nós, sociedade? Nós somos os resquícios de uma família. Boa, má, numerosa, pequena, com dificuldades, com facilidades. Mas tudo isso inspirado por Deus. Se a família se desestrutura, também a nossa sociedade se desestrutura. E a gente tem visto isso com muita frequência, os ataques à família, né? A necessidade de se destruir a família. Em alguns lugares até o Estado tomando conta das crianças, né? Não, tem 8 anos, manda para mim, que agora quem cria sou eu. Família não tem o direito. Essa desestruturação sai muito cara, porque ela desestrutura toda a sociedade. Nós deixamos de formando pessoas em evolução e nós estancamos esse processo evolutivo quando isso acontece. Por isso, a família é tão importante, seja ela do jeito que for. Mesmo as famílias mais desestruturadas, elas estão caminhando para se estruturar e elas fortalecem a sociedade que está ao nosso entorno. A constelação familiar é uma experiência de profundidade, porque quando a gente é inserido numa família, vocês imaginem a quantidade de coisas que passam a nos circundar. Ela faculta a verdadeira compreensão da existência terrena, porque muitas vezes na família é que a gente descobre, né, o amor, a fraternidade, a dor, o egoísmo, as dificuldades. É um campo experimental de lutas íntimas e externas, porque é na família que aparece a rebeldia, que aparecem as dores, que aparecem as inconformidades e que aparecem também as aspirações para a gente ir além. É o reencontro no lar. O reencontro no lar, a filosofia existencial pela busca do equilíbrio.
Então, é dentro desse lar que nós trabalhamos. O nosso processo existencial é um exercício de paciência. Quem me disser que família não é exercício de paciência está mentindo. Porque todo encontro familiar é um exercício de paciência. Entre as pessoas que convivem e as pessoas que convivem com essas pessoas. Queria que alguém tivesse a coragem de levantar a mão e dizer que na sua família nunca tem uma pessoa que atrapalha tudo, que é chato, que cria confusão, que briga por coisas que não precisava brigar. Desafio vocês a dizer que tem uma família aqui que não tem uma criança difícil, uma criança que causa problema, que tira a noite de sono, que tira a gente do sério. E as famílias foram evoluindo dentro desse processo. Nós já fomos diferentes, nós já fomos brucutus, nós já fomos seres animalizados. E no nosso processo evolutivo a gente teve muitas mudanças. Quem é mais velho sabe, né? Que o processo de educação da família era uma boa palmada, uma boa chinelada, ou uma havaiana voando. Um bom castigo. Hoje, dentro das propostas modernas, existem muitas tendências a você escutar o filho, você conversar, você não ser tão agressivo, baixar, fala baixinho, fala não sei o que, fala não sei o que, até a hora que a gente perde a paciência, né? E daí vai tudo por água abaixo. Mas esse é o processo. É o processo de desenvolvimento do ser humano. Nós estamos ficando mais finos, a nossa sintonia está ficando mais fina. Já foi mais grosseira. A superação do orgulho e das necessidades imediatistas. Como é difícil a gente fazer isso, né? Quem não teve um irmão e disse assim, a minha mãe gosta mais dele do que de mim, a minha mãe deu mais para ele do que para mim. Quem é que já não passou aquela experiência de pôr um copo assim em cima da mesa e ter que pôr tudo igualzinho, medir a quantidade que estava dando? Ou assim, nossa, ele pegou 2 pedaços, eu peguei um só. É na família que a gente ajusta essas primeiras medidas. É que a gente começa a aprender que a medida do outro é diferente da nossa. É que a gente começa a entender qual a dificuldade que a gente tem com o outro. Então é a superação do orgulho, das necessidades imediatistas. Eu preciso, por que ele está ganhando? Não. Por que eu tenho que ficar com a roupa que ele já usou um monte de vezes e ele ganha uma calça nova? Porque família é assim, é processo, é educação, é a gente passando etapa por etapa. E na família, as mazelas interiores, elas são expostas. Na família cai a máscara, porque na família a gente não é educado o tempo todo. A gente não é bom o tempo todo. A gente não é perfeito o tempo todo. Então aquele pai de família arrumadinho, bonitinho, que é um profissional exemplar, chega em casa e grita com a mulher, ou bate na mulher, ou não cuida dos filhos, ou cria questões internas que são muito ruins. Daí a pessoa fala, nossa, mas fulano é um exemplo de pai, um exemplo de pessoa. Mas lá dentro de casa, a máscara caiu, ele pode ser ele, né? E aí quando ele é ele mostra quem ele é. E esse trabalho vai ser feito dentro da família. Às vezes a família continua e vai ajudando essa pessoa a mudar, e às vezes a família se desfaz por conta dessa pessoa. Mas é lá que isso é exposto. Lá que as imperfeições são lapidadas, que a gente vai ensinando a criança a fazer o certo, a respeitar o mais velho, a não gritar, a não destruir. É lá na família que a gente fala para a criança que ela precisa obedecer os professores, que ela tem que ter respeito pelo avô. Mas essa família tem que estar estruturada para isso, né? Dentro da família, a gente vai lapidando outras imperfeições também, porque nós somos seres muito imperfeitos. Não tem como a gente trabalhar só com perfeição se nós somos imperfeitos. E lá aprendemos a controlar a indiferença, o ódio, o ciúme, a revolta. Ou não. E se a gente não aprender tudo isso, o que vai acontecer? A gente volta com aqueles com os quais a gente precisa resolver essas questões. Porque às vezes a questão é entre 2 irmãos, é entre pai e filha, é entre mãe e filha, é entre um tio
e uma sobrinha, não importa com quem seja, porque nós fizemos o plano de vir e arrumar essa bagunça aí, mas chegou aqui e não deu, não aguentei. Ah, não, sinto muito, não vai ser nessa, vai ser na próxima. Então na próxima a gente volta, né, com outros planos, talvez um amadureça, talvez um consiga chegar um pouco além do outro, e essa mudança vai fazer muita mudança na vida das pessoas. Em um momento a gente vai buscar esse equilíbrio, porque o equilíbrio existe no universo. Se nós pensarmos no nosso sistema solar, nós vamos pensar que nós temos o Sol no centro do universo. Já pensamos que a Terra é no centro do universo, mas não é, já descobrimos que é o Sol, e que nós circulamos esse sistema em perfeito equilíbrio. Ixi, ficou muito clarinho. O universo trabalha em harmonia, segue as leis cósmicas e mantém esse equilíbrio constante. Será que na família é assim? Na família, pai e mãe deveriam ter o papel ali dos astros centrais, do Sol, né, que mantém esse equilíbrio de tudo circulando à sua volta. Só que na família, as pessoas não são planetas, elas não têm órbitas estáveis, elas têm sentimentos, e os sentimentos não são estáveis. Elas têm individualidades, e cada individualidade carrega dentro de si necessidades diferentes. Elas carregam experiências passadas, e essas experiências passadas interferem na nossa vivência presente. O equilíbrio oscila. Não é que nem nos nossos planetas, que a órbita está sempre adequada, sempre perfeita. Não. O nosso equilíbrio oscila conforme o nosso desenvolvimento ético e moral. Então, cada vez que nós melhoramos o nosso nível de consciência, que nós melhoramos a nossa capacidade intelectual, que nós desenvolvemos o nosso senso ético e moral através dos ensinamentos de Jesus, que são perfeitos. Se a gente atendesse só um deles, a gente já teria um mundo perfeito, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Bastava isso. Se todos nós amássemos o outro como a nós mesmos, se fizéssemos ao outro tudo que gostaríamos que fizesse, nosso mundo já seria perfeito. Mas não é. Então, esse problema é um problema de desenvolvimento ético-moral, que depende de cada um, depende do nosso processo de desenvolvimento. A família é o núcleo do aperfeiçoamento espiritual. Porque onde é que a gente vai se aperfeiçoar espiritualmente? A gente é recebido, acolhido e a gente vai fazendo esse trabalho dentro da família. No grupo dos animais, assim que os filhotes conseguem se alimentar sozinhos, que eles dão conta da sua vidinha, eles não precisam mais da família. Os passarinhos saem do ninho, vão viver suas vidas, os bezerros, os cavalinhos, os gatos, os cachorros, cada um vai para o seu canto. Se eles tiverem a família próxima, sem problema, eles estão lá, mas eles já não são mais famílias, eles já são indivíduos. E esses indivíduos, entre os animais, eles se reconhecem, eles podem até ter alguma sensação de afeto, porque a gente percebe isso dentro dos animais também, mas, na verdade, eles são muito mais fiéis ao grupo que eles estão incluídos do que ao processo familiar. No círculo humano, os laços familiares jamais se rompem, mesmo quando eles são difíceis, e pior quando eles são difíceis, porque daí eles são mais fortes. Porque quando a gente ama muito, a gente deixa ir. Quando a gente odeia, quando a gente tem raiva, a gente amarra, deixa preso junto com a gente. Então, nos processos reencarnatórios, a gente vai repetindo esses grupos até que nós consigamos atingir o equilíbrio afetivo. E a gente percebe hoje que muitas famílias elas têm esse equilíbrio afetivo. E esse equilíbrio afetivo ele é maravilhoso, porque significa que você está livre para outras experiências. Quando a gente não adquire equilíbrio afetivo, nós entramos naquele redemoinho, onde a gente não domina nada, a gente é só empurrado para um lado, para o outro, para onde você tiver que ir para se aperfeiçoar. Então vejam a diferença, né? Então nós temos aqui um problema muito maior quando nós não nos adaptamos
quando nós não trabalhamos as nossas dificuldades e quando nós não evoluímos. É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra plenitude. E a família é o local em que se aprimora esses sentimentos, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação e de afetividade. Eu não tenho nem ideia de como as famílias são escolhidas no mundo espiritual. Não tenho nem ideia de por que uma pessoa se torna mãe ou pai. Nos capítulos seguintes da Joana de Ângeles ela vai falar sobre os genitores. Mas eu penso assim, quando se escolhe uma mãe, essa mãe, ela tem uma tarefa muito árdua pela frente. Porque a mãe é a que mantém o vínculo mais intenso com os filhos, com raras exceções, porque exceções existem, nós somos seres diferentes, individuais, mas eu fico pensando, e sempre me falam assim, né, que a mãe é aquela, é a única que não abandona nem um bandido. Porque se você for numa penitenciária, se você for numa casa de detenção, quem não falha na visita é a mãe. São aquelas pessoas, às vezes idosas, vêm de lugares distantes, mas o filho está lá. E ela volta para ver esse filho. Mesmo que esse filho seja a pior pessoa do mundo. Né? Nós como espírito, temos que acreditar nisso, porque não existe a pior pessoa do mundo. Existem pessoas que, em alguns momentos, elas perdem o senso e elas acabam fazendo escolhas que não são boas. Mas essa mãe faz um vínculo com essa pessoa. E mesmo quando o filho é drogado, quando ele é alcoólatra, quando ele judia da família, quando ele destrói a família, a mãe continua rezando por ele. A mãe continua se identificando com ele. E ela dá aquelas escorregadas, mesmo sabendo que ela não devia fazer. Se o filho volta, ela recebe, ela abraça, mesmo que vá sofrer depois. Então, a gente percebe que esse laço não vai se desfazer nunca. Nunca, 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 nunca. Se ele foi estreitado porque ele é necessário, ele vai se manter. Não que essa mãe seja obrigada a atender essa pessoa pro resto da vida, mas ela sempre vai procurar atendê-lo de outras formas no mundo espiritual. E por isso que a gente tem tanta paixão por Nossa Senhora, que representa a mãe no sistema reencarnatório, no sistema familiar. Porque ela é aquela que a gente chora quando precisa de alguma coisa. Todo mundo corre para Nossa Senhora. Por quê? Porque sabe que ela é mãe. E como mãe, ela vai atender os pedidos. E, finalmente, com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Então, na verdade, quando nós alcançarmos a nossa verdadeira evolução, nós não vamos mais pleitear pela família, nós seremos a família, uma família universal, uma família de filhos de Deus, todos iguais, todos sem diferença, todos caminhando de uma forma feliz, sem necessidade de provações, sem necessidade de dor, sem necessidade de testar ou de evoluir. Evoluir a gente evolui sempre, né? Mas sem necessidade de se preocupar com quem está ao nosso lado, porque nós seremos todos irmãos. Então, quando eu olhar para o lado, é o meu irmão, é minha mãe, é o meu pai, somos todos a mesma pessoa. Acho que daí a hierarquia familiar vai deixar de existir, porque vai existir uma hierarquia maior, que é essa família universal, que é a família que Deus criou e a família a qual nós todos pertencemos e que nós precisamos ajudar a construir de uma forma mais sensata, mais amorosa, mais dentro das leis que Deus nos trouxe. E dessa forma, nós encerramos esse segundo capítulo. O terceiro vem, que são os progenitores. A gente vai falar dos progenitores na próxima, depois dos filhos. Então, é uma sequência de capítulos. E a gente agradece a Joana de Ângeles por esse trabalho tão maravilhoso que é falar da família. E acredito que cada vez que a gente fala da família, a gente olha para a nossa família e a gente reconhece o valor que essa família tem, e o quanto ela é importante nas nossas vidas e o quanto ela nos deu um processo evolutivo.
Quando eu olho para trás e enxergo isso, falei, meu Deus, quantas coisas eu ganhei na minha família, que me acolheu, e na família que eu acolhi. Em espanhol, existe uma palavra que chama huéspede. E huéspede é tanto o hóspede como o hospedeiro. Então diz assim, que sempre o hospedeiro recebe alguém, mas aquele que é recebido também hospedará outras pessoas. E o processo familiar é isso, é um receber e um dar, um receber e um dar a todos os momentos. Por isso, nós gostaríamos de agradecer a Deus. Posso encerrar? E nós vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Criador, que nos ofereceu uma família para que fôssemos recebidos nesse mundo, que nos permite a todo momento recomeçar, a refazer os nossos caminhos errados e a sermos mais fortes e melhores. Pai de amor e de bondade, somos muito gratos a tudo que recebemos. Somos muito gratos a cada momento das nossas vidas, mas somos muito mais gratos por todas as pessoas que caminham conosco, por todos aqueles que nos acolheram e por todos aqueles que foram fazendo parte das nossas vidas. E agora, Senhor, agradeço também por todos aqueles que foram acolhidos por mim, para que eu possa ajudá-los, para que eu possa ser o sol de suas vidas, orientando os seus caminhos, sua direção e o seu futuro, para que juntos possamos alcançar, Senhor, o conhecimento dos vossos ensinamentos, possamos evoluir e possamos nos transformar naquilo para que fomos criados, possamos nos transformar em amor. Que assim seja. Graças a Deus.